Bom dia para você que está aqui acompanhando, que é a análise de uma nova sentença judicial envolvendo a LGPD. Vamos ver quem está aqui. Muito bom dia, Mo Peixoto, Vera Diana, Vitor, André, sejam todos bem-vindos. Jean Trilheiro, vamos ver quem mais está aqui. Diana, Júlia, que legal, gente. Muito bom, muito bom. Cíntia, vamos ver quem mais está chegando. Se vocês quiserem aí avisar os amigos, só colocar aqui, mandar, ou bota os coraçõezinhos e o algoritmo, bendito do algoritmo, acaba entendendo aqui que essa live tem valor para vocês. E também vocês podem sempre avisar os amigos de vocês clicando aqui nesse aviãozinho, né? Aí do lado direito, né? Muito bem, meus queridos, deixa só aqui o Instagram avisar, deixa eu até aproveitar e falar nesse tópico, Instagram, para dar uns recadinhos, né? Vocês souberam que eu fiquei aí uns tempos invisível, né, no perfil Next Law Academy, ninguém me achava mais, ninguém, modo de dizer. Os seguidores, mais ou menos uns 90%, enxergavam, uns 10% me mandavam mensagem por outros lugares perguntando se eu tinha bloqueado as pessoas não me viam mais. E aí eu vinha descobrir também que as pessoas que não eram, ainda que não acompanhavam o perfil, quando elas faziam a busca, dava lá como perfil inexistente. Quando elas conseguiam mais ou menos achar, e isso não vinha na ordem, tinha que caçar lá nas hashtags, aí aparecia esse perfil com 0 publicações. Aí eu fiquei esperando, né? Porque eu mandei 3 mensagens pro Instagram para saber o que estava rolando. Eles não responderam nenhuma das 3 mensagens. Isso que eu fiquei chateada. Eu falei, pô, faltou transparência, né? Mas aí, tudo bem. Aí eu falei, bom, eu tenho que continuar a minha vida, né? Eu tenho que continuar aqui distribuindo conteúdo, né? Dando minhas aulas. Aí eu abri esse segundo perfil aqui, né? Abri, já era fechado, ele já existia, né? Eu abri para poder outras pessoas que não eram dos meus amigos, da minha família acompanharem, e marquei a live aqui, né? Só que aí ontem, durante o dia, essa é a boa notícia, né? Voltou, mas eles nunca entraram em contato, então eu não sei se foi o tal do shadow ban, se não foi o tal do shadow ban. Eu fiquei talvez acho que deu 12 dias nesse manto da invisibilidade, né? Foi meio ruim mesmo. Mas tudo bem, agora já passou e agora eu não ia desmarcar, né, a live aqui. Então, a live aqui hoje nesse perfil pessoal, mas na medida do possível, obviamente, a gente vai dar continuidade nos conteúdos de proteção de dados no outro perfil, no perfil Next Law Academy. Mas vocês aproveitem e sigam os dois, porque por enquanto aqui vai ficar aberto ainda esse perfil aqui. Quem não me conhece muito, é uma boa oportunidade de vocês me conhecerem, porque se vocês derem um scroll, rolarem para baixo, vocês vão ver que tem pouquíssimo conteúdo de proteção de dados e tem muita coisa de mim mesma. Como eu não deletei nenhuma foto, nem nada, então tem coisas lá. Quem tiver curiosidade, saber da minha vida, quem são meus amigos, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu como, o que eu não como, tá lá, tá aqui. Nesse perfil mesmo, então fica aí de curiosidade para os stalkers que gostam de olhar essas coisas. Eu sei que as pessoas muitas vezes têm curiosidade, muita gente me conhece só no LinkedIn não tem nada, então tá aí, vocês podem olhar à vontade, não tem nada proibido, nada sensível, vamos dizer assim, né? É a minha vida pessoal normal, como de qualquer um de vocês, né? E aqui eu vou também de vez em quando dar umas pitadas de proteção de dados, mas os conteúdos mesmo vão seguir no site, aliás, no perfil da Next Law Academy. Quando vocês vão lá no perfil da Next Law Academy, tem um Linktree, que é um compiladinho com diversos links, e lá vocês podem também fazer o quê? Vocês podem procurar outros canais, como por exemplo, aulas longas com várias temáticas, né? Obrigada, Raquel. O trabalho é constante, é de distribuir conteúdo, de ajudar as pessoas, né? Então vocês podem ir lá no YouTube. Tem muitas aulas lá ainda que eu salvei, algumas eu retiro, outras ficam. Aproveitem as aulas que tem lá.
Tem muita coisa não somente de aspectos técnicos, mas principalmente, que é o que as pessoas estão precisando mais agora, questões relativas à carreira, né? Como estruturar a carreira e esse tipo de coisa. Então tem bastante aula lá. E tem também o quê? Tem o canal do Telegram. O canal do Telegram, que vocês também acham pelo site da Next Law Academy. E, enfim, então lá vocês também acabam recebendo meus áudios, algumas análises, né? Essa análise, por exemplo, eu ia fazer pelo áudio, mas aí eu acabei optando por fazer por aqui. Mas quando rolam alguns assuntos interessantes, às vezes em primeira mão eu faço análise lá por áudio, então é bem legal. O canal não é um grupo de WhatsApp, porque praticamente só eu falo lá, né? Mas ele é bem legal para vocês terem esse contato direto, para eu dar recados, para eu avisar de aulas, de coisas. É um canal que você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada. É um canal unilateral, um canal de informações só. Não é um grupo, não é mais um grupo chato que você tem que às vezes, né, não aguenta mais, tem que ficar lá vendo aquele monte de discussão que você já cansou. Não, é um canal mesmo só de recados. Não tem piada, não tem bom dia, não tem nada. É só áudio mesmo e ponto final. Mas vamos lá então, meus queridos. São 9h07. O que nós vamos fazer agora? Eu vou analisar uma sentença que saiu essa semana. Eu já coloquei o conteúdo completo, o PDF, onde? Lá no meu LinkedIn, Viviane Nóbrega Maldonado. Eu recomendo que vocês baixem de lá o PDF e fiquem com essa sentença. Eu, que sou muito freak com organização, eu tenho as minhas pastas todas, vamos dizer assim, super organizadas com relação aos materiais, né? Então, os materiais que eu sei que amanhã eu vou precisar, eu tenho tudo bonitinho. Essa é uma sentença que vale a pena vocês terem como referência para uso futuro, para vocês começarem a montar o acervo de vocês de decisões judiciais agora na vigência da LGPD, né? A gente, durante o ano de 2020, a gente teve diversas decisões judiciais, né? Mas até setembro, a lei não estava em vigor ainda, né? Então, eu acho que vocês devem separar um pouco as sentenças que envolviam proteção de dados, mas antes da vigência da lei, e as sentenças pós-vigência da lei, que foi 18 de setembro, né? Só para relembrar, para quem ainda potencialmente não esteja totalmente familiarizado, né? Se vocês forem ao artigo 65 da LGPD, vocês vão ver que nós temos o quê? 3 marcos temporais distintos. A gente tem uma parte da lei que estava em vigor já desde dezembro de 2018, que era a parte da lei que justamente estava em vigor para propiciar a estruturação da ANPD. Aí nós teríamos, a princípio, a lei toda, exceto essa parte, entrando em vigor em agosto, mas em razão do Covid e em razão do atraso na estruturação específica da NPD, houve diversos atos legislativos no sentido de tentar alterar a data da vigência, né? Não vou voltar aqui, senão só isso aqui dá 1h30 para analisar, né? Teve medida provisória, isso e aquilo. E aí, justamente em razão de uma medida provisória, que até tinha uma outra intenção, que era que a lei entrasse em vigor em maio, agora de 2021, foi que acabou que o prazo de subsistência da medida provisória extrapolou a data prevista. Então, em vez de agosto, acabou sendo setembro, porque quando venceu o prazo da prorrogação da medida provisória, não podia retroagir, e venceu em 18 de setembro, ali meados de setembro, enfim, entrou em vigor efetivamente em 18 de setembro. E aí, então, nós temos, esse é o segundo marco temporal, 18 de setembro de 2020, entramos com toda a estrutura normativa em vigor. E aí o terceiro marco temporal, qual é? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ela compete com exclusividade a imposição das sanções que estão escritas na LGPD. Para estas sanções que estão escritas na LGPD e que, portanto, serão impostas potencialmente e apenasmente, como eu ouvi uma pessoa falar uma vez, apenas pela própria ANPD,
Essas sanções só poderão ser impostas a partir de 1º de agosto de 2021. Isto foi uma forma, não vou analisar aqui prós e contras, mas foi uma forma de se dar um fôlego às empresas que, obviamente, tiveram e estão tendo problemas, principalmente no que se refere ao Covid mesmo, né? As empresas aí quebradas, sem saber o que fazer, todo mundo trabalhando remotamente e tal. Então, hoje é esse o cenário, tudo tende a se manter dessa maneira, mas nunca se sabe, né? Logicamente. Então, fica aqui esse cenário inicial. Ainda com relação a questões da temporalidade, né? Como eu falei para vocês, é muito importante que vocês tenham em mente as sentenças anteriores, porque as sentenças anteriores, elas se baseiam em determinados argumentos antes da vigência da lei. E as sentenças posteriores. Mas aí a gente tem um outro aspecto, prestem atenção, da temporalidade. Porque muito embora algumas sentenças aparecerão agora, que aliás é o caso dessa, após a vigência da LGPD, elas se referem, uma grande parte delas, a fatos ocorridos antes da vigência da legislação. Então, você sempre tem que se ater, em primeiro plano, às questões da temporalidade das decisões que vocês irão analisar. E aí, fazendo aqui apenas uma referência ao passado, já não importa muito, mas assim, houve sentenças no passado, antes da vigência da lei, obviamente, então se referiu a fatos mais antigos ainda, claramente, antes também da vigência da lei. Já envolvendo dados pessoais, evidentemente, né? Minha opinião, potencialmente, essas sentenças, claro que poderiam abordar as questões relativas à proteção de dados e privacidade, mas não com fundamento na própria LGPD, até porque a gente tem outros instrumentos legislativos, aliás, o próprio Marco Civil da Internet, eu não sei se vocês já repararam isso, o Marco Civil da Internet, um dos princípios que está lá elencado no artigo dos princípios, já tem a definição da proteção de dados. Então, o Marco Civil de Internet é de 2014. Então, na verdade, assim, vocês podem imaginar que seria em tese possível, de fato, invocar a proteção de dados antes da vigência da lei, né, inclusive com relação a fatos também, né, obviamente, anteriores à lei. E na minha concepção, o juiz deveria sempre observar essa temporalidade, ou seja, verificar qual é o marco que dispara a obrigação. E o marco que dispara a obrigação é a vigência da lei, porque se não fosse assim, então não precisava nem lei, né? Então, se você não quisesse observar esses critérios, vamos dizer assim, bem objetivos da temporalidade, então por que a gente está falando da lei? Porque então cada juiz decidiria como bem entendesse sobre proteção de dados antes da lei e apoiado em quê? Na perspectiva da vigência da lei, então não faria sentido, mas teve decisões em todos os sentidos, decisões, algumas delas das quais eu discordei veementemente em razão desse aspecto mesmo, né? E a discordância vem dessa falta da observação da temporalidade, porque se eu ignorar a temporalidade, então, por que a gente está discutindo vigência? Por que houve toda essa questão aí desses atos legislativos todos que a gente está trazendo? Isso não faria nenhum sentido. Aliás, não precisava então nem da lei, né? Porque se a lei, sem entrar em vigor, não provoca nenhuma diferença entre o antes e o depois, então não faz sentido, não faz sentido. Eu particularmente, sou muito obediente às questões formais. Por quê? Porque eu sou chata? Um pouco, mas assim, eu acho que são essas questões formais que nos conferem ordem e segurança jurídica. Tipo, senão vira de fato uma casa da mãe Joana. Então, cada um invoca o que quer, mas tá lá, não sei o que, não sei o que. Então, vai ser exatamente nessa perspectiva que a gente vai começar analisando essa sentença. Obviamente, os fatos que vamos dizer, ocasionaram, né, que motivaram a propositura dessa ação são anteriores à vigência da lei, e por uma questão vamos dizer assim, do desenrolar do processo, a sentença veio agora. Mas os fatos, as obrigações, elas todas estão colocadas em momento anterior
a vigência. E aí a sentença poderia ter sido teoricamente proferida antes, mas pelo fluxo normal veio a ser proferida agora. Mas nós vamos colocar os fatos nos devidos lugares. Eu vou passar aqui para vocês, só para vocês terem essas referências. Então, qual é o caso que nós iremos analisar? É uma ação civil pública que está em tramitação na 17ª Vara Civil de Brasília. Essa ação civil pública tem por autor o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o réu, uma pessoa de nome Sidney Sassi. Bom, muito bem. Vamos começar analisando então essas questões relativas à propositura da ação, né? Essa ação, ela, volto a repetir, é uma ação civil pública e ela foi proposta em razão de que fato concreto? O Ministério Público apurou que na plataforma Mercado Livre estava havendo a venda de bases de dados pessoais. Aí o Ministério Público fez a sua investigação interna e aí conseguiu identificar quem era o dono do perfil, aquele nome de usuário que existe no Mercado Livre, que obviamente nunca é o teu nome explicitamente colocado ali, é um nome, um nickname lá que você escolhe, e aí a ação foi promovida contra esta pessoa, não contra o Mercado Livre, foi promovida contra esta pessoa que era o vendedor desses dados pessoais. Primeiros aspectos a serem considerados. Gente, isso aqui é aula. Peguem aí cadernos, notas. Eu sou old school, né? Como eu falo. Então, pra mim, é tudo old school. Anotem, porque isso aqui é aula. Inclusive, eu vou falar de artigos e tal. Então, é bom vocês anotarem mesmo. Muito bem. O que é exatamente a ação civil pública? É uma ação cuja titularidade prevalecente, vamos dizer assim, está atribuída ao próprio Ministério Público. E aqui foi encontrada qual situação para justificar a propositura de uma ação civil pública? A existência de direitos individuais homogêneos. O que são direitos individuais homogêneos? São direitos que são atribuídos a uma coletividade. E quando há a afronta de um bem abstratamente considerado, decorrem consequências a esse conjunto de pessoas, né, que não necessariamente precisam estar completamente individualizadas, né? Então, quando em quaisquer matérias o Ministério Público compreende que um determinado ato é capaz de atingir uma coletividade de pessoas e o homogêneos diz respeito a uma similaridade de consequências, então com base especificamente nisso, nesse reconhecimento desses direitos que são individuais, mas que todos sofrem, vamos dizer, as mesmas consequências, é possível que o Ministério Público ingresse com uma ação civil pública. Muito bem. Aí, outra pergunta que as pessoas fazem. Qual é o fundamento para o Ministério Público poder efetivamente entrar com ação nesse caso? E mais, por que raios é o Ministério Público do Distrito Federal que ingressa com essa ação? Isso é uma coisa que já foi altamente discutida, inclusive no passado. E eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, não confundam. Existe o Ministério Público Federal, isso é outra coisa, para questões de natureza da competência da Justiça Federal. Não é isso que se trata aqui. Esse Ministério Público é um Ministério Público estadual, que se chama do Distrito Federal e dos Territórios, assim como você diria Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É um Ministério Público estadual, só que ele é um Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, não é federal a competência, é uma competência estadual. Esse Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios já tem há muito tempo vamos dizer assim, um departamento atinente à proteção de dados. Quem sempre esteve à frente desse departamento foi o promotor Frederico Menberg. Aliás, para quem quiser conhecer mais e tenha interesse, inclusive, nessas questões específicas, principalmente ao contencioso, vamos dizer assim, né? Eu recomendo, eu não sei se vocês sabem, eu desenvolvo um podcast junto com o Fabrício da Mota Alves, indicado ao conselho da NPD. A gente já tem esse podcast há, sei lá, 1 ano e meio mais ou menos. E 1 ano e meio. E tem justamente um episódio que eu entrevisto o Fred, né, como eu chamo, o Frederico, e ele fala, e ele aborda com uma maneira talvez até mais detalhada, não é mais detalhada, eu vou detalhar mais, mas ele aborda de uma maneira direta essas questões específicas da competência. Então fica a dica, é o mesmo promotor de justiça que entrou com essa ação que a gente está analisando agora. E aí, nesse episódio mesmo do podcast, eu comentei com ele, eu falei, olha, Fred, brinquei com ele, eu falei assim, você sabe que aqui no submundo dos grupos de WhatsApp, todo mundo critica você de ficar entrando aí com um monte de ações civis públicas, né? E as pessoas ficam questionando por que deveria ser o Ministério Público do Distrito Federal, sem observar, por exemplo, a sede do, vamos dizer, da empresa, ou o que mais. O podcast, Flavinha, se chama, desculpa, até faltou essa informação, The Privacy Cast, é o nome, é uma imagenzinha meio amarela, tem todas as plataformas, Spotify, qualquer uma, obviamente, todos os episódios lá. Aliás, tem 3 diretores da NPD que já foram entrevistados por mim lá, então é só vocês fuçarem aí The Privacy Cast, ou se vocês olharem lá no perfil da Next Law, vocês vão achar lá, tem até os links lá diretos lá no Linktree. Muito bem. Então eu falei pra ele, eu perguntei, Fred, então, e esse negócio aí, né? Por que o pessoal mete o pau, né? Fala um monte, né? Tal, que você tá querendo aparecer, que não sei o que você tá querendo tomar o lugar da autoridade, da NPD, como que fica, né? Essa história toda, né? E ele fala, Vivi, né? Quem não me conhece, todo mundo me chama de Vivi, Vivi, não sei o que, né? Não é assim, não sei o que, tem lei pra isso, né? Então, e tem mesmo, mas eu, logicamente, eu queria que ele respondesse para ver, né, para cutucar lá, para ver o que ele ia falar a respeito disso, né? E eu vou ler, então, aqui o fundamento legal para vocês dessa atuação do Ministério Público com relação, deixa eu procurar aqui, com relação especificamente a essa competência do Distrito Federal como uma competência nacional, quando você enxerga os direitos individuais homogêneos, e pouco importa, observem, pouco importa onde mora o tal do Sidney, que é o réu aqui na ação, ou qualquer outra empresa, por exemplo, se a ação, não foi o caso, mas se ela tivesse sido promovida contra o Mercado Livre, ou o que quer que seja, então qualquer problema, como teve o caso da Vivo também, por que Distrito Federal, por quê? Então é que as pessoas ficam se perguntando como que chegou lá essa questão toda da competência. E onde está a resposta? Quem sabe? Onde está a resposta da competência? Por que pode? Porque, inclusive, isso já foi reconhecida, essa competência, judicialmente, no caso da Vivo mesmo. Onde tá, gente? Onde tá a competência? Onde tá? Vou responder para vocês. Está no Código de Defesa do Consumidor, está no CDC. E eu vou ler para vocês o quê? O artigo 93 do CDC. Gente, aqui é a aula. Eu podia estar cobrando rios de dinheiros de vocês, porque a aula é muito técnica e ninguém fala disso. Quem é, além de mim, que fica explicando esses detalhes técnicos? Ninguém. As pessoas ficam dando conceitos de dado pessoal. Só que vocês, que já são mais avançados, vocês não querem saber de conceito de dado pessoal, vocês não querem saber de conceito de controlador, de operador. Nós temos que olhar para frente, gente. Tem que olhar para frente. Vamos aprofundando o nosso conhecimento. Pra vocês começarem a trabalhar direito. Eu quero que todo mundo aqui que
que esteja aqui comigo tem o seu protagonismo, que chega e fala, caraca, eu sei fazer isso, que sobe na mesa e fala, eu entendo, eu sei de fato falar isso. Eu vou ficar falando de conceito de direito pessoal, tá bom, beleza, mas pera, vamos avançar, gente, vamos, a vida olha pra frente, a vida anda pra frente, vamos olhar pra frente. CDC, queridos, CDC. O que tem lá no CDC? No capítulo 2, aí, depois vocês olham lá. Das ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos. Anotem, depois vocês olham. Aí vocês vão lá no 93, 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, porque não é o caso mesmo, óbvio, uma ação estadual. Qual é o interesse da União nesse caso? Nenhum. É o Ministério Público contra o Zezinho, né, que chama Sidney aqui, que resolveu vender o que não queria, o que não podia lá no Mercado Livre. É claro que não tem competência da Justiça Federal, é evidente. Então, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Duas hipóteses. Primeira hipótese, que potencialmente dispara a competência. No foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. E será que esse dano é de âmbito local? Quando a gente fala na dimensão dessa pluralidade de titulares, eram milhões e milhões lá de dados lá, não lembro agora, não, quer dizer, não lembro não, eu até olhei na época, gente, juro por Deus pra vocês, o Fred me mandou tipo informação lá no LinkedIn, acho que agora até ele saiu do LinkedIn, pelo que eu fiquei sabendo, mas ele me mandou até as fotos lá dos negócios, que ele parecia uns box, assim, umas fotinhos que eram imitando, né, umas caixinhas, que era o produto que você comprava, né, era uma ilustração de dizer que ele ia te entregar o cara lá ia te entregar uma lista. Então, no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. Então, esse não serve, porque o dano aqui, ele não é de ordem local. Então, a gente vai para o inciso 2 do 93 do CDC. No foro da capital do estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Vejam, se uma pessoa vende indistintamente dados pessoais, nós, titulares, né? E essas pessoas podem ser de quaisquer lugares do Brasil. E se eu posso entender que esses interesses individuais homogêneos, porque nos atinge como uma coletividade, cada um de nós individualmente, mas todos nós teríamos situações idênticas, vamos falar assim, né? E se nós não podemos colocar isso, alocar, que eram dados de São Paulo, que eram dados do Rio de Janeiro, que eram dados do Amazonas, ou seja, que era uma coletividade brasileira, vamos dizer assim, então nós entendemos que os danos são de âmbito nacional, é evidente, dentro do interesses individuais, então não é um dano assim abstratamente, danos, tá lá gente, olhem lá, é muito fácil, defesa de interesses individuais homogêneos cujos danos têm abrangência nacional, tá aí a explicação. Então o Fred não fez nada de errado para concluir a história, muita gente apanhou do Fred e quebrou a cara, porque tudo bem, pode criticar à vontade, mas saiba o que está criticando. Ele fala, ele quer aparecer, por que é ele puxou tudo lá para Brasília. Tá, mas a competência, se ele não tivesse atribuição para isso, é claro que teriam indeferido todas as iniciais, mas não foi o que aconteceu. E as pessoas às vezes têm um pouco de preguiça de pesquisar onde que está a maldita da fundamentação legal. Tá aqui, como vivia, boazinha, entrega para vocês de bandeja. Isso podia ser uma consultoria, mas é só uma live mesmo. Artigo 93 do CDC, olha que bom. Então nós já resolvemos uma boa parte das nossas inquietações. Ótimo, então vamos agora finalmente à sentença. Não tem nada de errado com a demanda, está toda certinha, toda explicada, uma maravilha. Muito bem.
E aí o que fez então o doutor Frederico quando assinou esta ação e distribuiu e caiu lá na 17ª Vara Civil de Brasília? Ele pediu, em primeiro lugar, uma tutela de urgência, que era, obviamente, antes da própria citação, né, do réu, e ele obteve essa tutela de urgência para qual finalidade? Para suspender de imediato, enfim, a própria comercialização, para obstar a continuidade daquela situação. Aí o juiz concedeu, na época, sob pena de multa, uma multa menor, no caso de descumprimento. Então, cuidado, porque tem gente que fala assim, empresa multada por causa da LGPD. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas falam muita besteira, meu Deus do céu, meu Deus do céu. As pessoas querem confundir a multa da LGPD com uma multa decorrente e prevista numa decisão judicial para a sua própria efetivação, queridos. Não façam besteira, não falem besteira. Multa é uma sanção. Essa multa lá da LGPD nem pode ainda ser imposta, é só em agosto. Isso aqui é uma obrigação de fazer imposta pelo juiz, e o juiz, para reforçar, já que ninguém liga para juiz, para reforçar que a parte tem que cumprir uma ordem judicial, dá uma multa. Por quê? Porque a coisa que mais dói no bolso, na vida das pessoas, é o bolso. Então eu falo, é melhor cumprir, porque senão eu vou tomar uma multa aqui e tal, de X. Então, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não propaguem besteiras, gente, não propaguem. Eu sei que vocês que estão aqui não propagam, mas quando vocês virem besteiras, eu sugiro, aliás, aqui eu já vou concitar a todos que estão aqui, combatam tecnicamente essas besteiras, porque tem gente falando barbaridade o tempo todo. Eu juro, eu não tenho forças para fazer isso sozinho. Eu já passei da idade, já passei isso, já está aqui tentando entrar um pouco, alguma clareza de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, aí tem uma terceira coisa, que você não pode misturar tudo, cada uma tem uma fundamentação, cada coisa tem uma razão de existir, meus queridos, elas não se confundem. Então me ajudem. Quando vocês virem essas besteiras, postagens no Instagram, multado, não sei o que, vão lá e dá com delicadeza. Então, né, não é bem assim. Bom, porque é muita besteira sendo propagada, gente falando barbaridade para prospecção. Então, tudo errado, não serve para nada isso, gente. Vai prejudicar o ecossistema como um todo, as pessoas falando um monte de coisa para tentar aterrorizar. Então, aquela multa era uma multinha, a mixaria, acho que era R$2.500, lá na tutela de urgência, para fazer o tal do senhor Sidney parar, ou seja, retirar aquele anúncio lá, desativar aquele anúncio. E a multa era o seguinte, não desativou, cada venda que você fizer, você vai pagar um X. Era isso que era ali. E é porque é indenizatório, é sanção? Não. É uma multa na forma de astraintes, é uma multa na forma de garantir a efetividade da decisão judicial. Muito bem. Aí ele cumpriu a decisão judicial, então não precisou processar, não precisou executar esse valor pecuniário que tinha sido imposto lá na primeira decisão, tutela de urgência. Se você não sabe o que é tutela de urgência, você vá ao novo Código de Processo Civil, que já não é novo, que está completando 5 anos, e vocês estudem o que é tutela de urgência, que aqui eu não tenho como ficar explicando, mas enfim, basicamente é uma providência que você pede ao juiz que seja atendida de imediato, porque muitas vezes, quando você cita a pessoa, além da demora naquele processamento, muitas vezes a citação torna ineficaz uma decisão judicial que vá ser proferida na sequência. Então, você se antecipa, faz a solicitação, se o juiz entender que estão presentes os requisitos, ele dá uma ordem de maneira imediata. Para quê? Para que seja cumprida uma determinada obrigação. Foi isso, ponto final. Ótimo. Processo prosseguiu. O cara foi citado normal, deixa eu até abrir aqui. O cara foi citado e ele apresentou preliminares. Que preliminares que ele apresentou?
Primeira preliminar, ele colocou o seguinte, que havia ausência de interesse de agir. Essa preliminar é estúpida. Por quê? Ele alega que o produto não estava mais lá, claro, porque ele tinha cumprido a decisão, né? A contestação veio depois. Mas não, é claro que o interesse de agir ali, no caso, ele estava amarrado não somente ao conteúdo do pedido na petição inicial, mas principalmente com o seguinte: se o juiz potencialmente falasse, que bom, ele já cumpriu e agora tá tudo certo, e potencialmente fizesse a besteira, ele não fez, né? Mas se ele fizesse a besteira de acolher essa preliminar do réu, o que aconteceria? Essa ação nunca teria chegado a uma sentença de mérito. E qual era a sentença de mérito? Proibir de vez a comercialização, é evidente. Qual é o sentido de você falar, então tá, já tirou. Aí extingue o processo sem resolução do mérito, no dia seguinte o cara vai lá e põe de novo. Então é claro que o interesse de agir estava, vamos dizer assim, mais do que evidenciado. Porque o Ministério Público queria o quê? Um provimento jurisdicional de mérito para proibir de vez o sujeito. E aí a proibição dessa venda em si, ela só se daria numa sentença de mérito, não, já não tá mais, acabou o interesse de agir. Claro que não, gente. Então, esse argumento, tá bom, beleza, com todo respeito, se por acaso o advogado do Sidney estiver aqui, mas é uma coisa que é óbvia, que nunca iria ser acolhida, porque não interessava, porque se tivesse extinguido o processo sem resolução do mérito, no dia seguinte ele punha de novo e o promotor ia ter que entrar com a atração. Então não era esse o caso, obviamente. Então é claro e evidente que essa preliminar não ia mesmo ser acolhida. Outra preliminar que ele colocou aqui. Ele falou que o cadastro foi feito por uma outra pessoa. Ele falou que era um ex-assistente dele. Bom, aí já, né? Já é tipo correndo para todo lado, então claro que isso daí não pegou, não sabia, tipo era um ex-assistente, uma pessoa que trabalhou para mim e aí nem trabalha mais, mas foi lá e usou meu cadastro e botou lá aquele box, era mó bonitinho o box assim, sabe que nem quando você, tipo e-book, que a pessoa bota uma foto de um livro, você vai ver nada daquilo, um PDF, né? Mas era mais ou menos isso. Então, basicamente uma foto bonitinha, um mock-up e tal, mas era isso. Foi o outro ex-assistente, não tem nada a ver com isso. Bom, tudo bem. E aí, basicamente, fala que não tem mais contato com esse cara e que nem sabia desses dados cadastrais, então nada que pegou, não sei o que, e ele fala também que ele tentou entrar em contato com o Mercado Livre, mas que não deu certo. Bom, enfim, era matéria preliminar, né? Toda lá. Tá bom. Aí o Ministério Público se manifestou sobre a contestação, muito bem. Aí o juiz perguntou, querem provas? As partes falarem não queremos provas, deixaram transcorrer o prazo. Então, o processo foi imediatamente julgado, sem a produção de outras provas, além das provas que estavam já no processo, né? Tinha áudios, tinha uma série de outras coisas. Outro ponto interessante para observar com relação aos elementos constantes do processo. No processo, nessa parte inicial, o Ministério Público solicitou ao magistrado uma expedição de ofício ao Mercado Livre, que não é parte da ação. Para qual finalidade? Para a finalidade de prestar informações adequadas e atualizadas do tal do vendedor. E o Mercado Livre atendeu. Então, só para lembrar vocês que muitas vezes providências são adotadas no corpo da ação com a expedição de ofícios para entidades, no caso aqui para o próprio Mercado Livre, sem a necessidade de que o Mercado Livre, nesse caso específico, figurasse no polo passivo da demanda. Isso é muito comum nas ações mesmo baseadas no Marco Civil da Internet, nas relações que existem, por exemplo, não é o caso aqui, mas por exemplo, entre provedores de conexão, provedores de aplicação. Eu mesma sempre julguei assim durante 25 anos, quer dizer, antes não tinha Marco Civil da Internet, mas eu já julgava assim. Então, às vezes, você precisa de uma providência
de uma parte, é uma providência praticamente administrativa, e você faz a solicitação no corpo do próprio processo, sem trazer aquela parte como demandado, né? E as empresas, elas nunca se opõem a isso, elas nunca se opõem, porque prestar uma informação dessa natureza, não produzir provas, mas prestar informações, por exemplo, relativas à identificação de usuários, ou outras informações, como até mesmo as informações relativas aos provedores de conexão, número do IP, esse tipo de coisa, as empresas sempre atendem independentemente de estarem no polo passivo da demanda. Isso está dentro do poder discricionário do juiz de fazer solicitações a essas entidades periféricas, mas que tem toda a relação para a resolução do processo. Então, cuidado, porque às vezes vocês incluem no polo passivo da ação pessoas que nem precisariam estar lá. Aí você vai falar assim, e o Mercado Livre não tem responsabilidade? Sim, potencialmente, a ação poderia ter sido promovida também contra o Mercado Livre, caso houvesse o prévio reconhecimento de que o Mercado Livre ele seria o responsável pelos conteúdos que estão à venda ali. Essa tese existe, mas não foi a opção do promotor nesse processo. Existem muitas outras ações em que o Mercado Livre está no polo passivo da ação, e aí a tese do Mercado Livre para se defender, vamos dizer, é alegar, em primeiro plano, em preliminar, a ilegitimidade, e no mérito de dizer que ele é um mero intermediador e que ele não valida necessariamente. Então, assim, existe essa tese, eu não vou entrar aqui nesse pormenor por uma razão muito simples. A gente está analisando um caso em concreto. Nesse caso em concreto, o promotor optou por não colocar o Mercado Livre no polo passivo. Poderia ter colocado? Em tese, poderia, porque existe essa discussão e isso vai ser definido caso a caso, se teria havido uma corresponsabilidade do Mercado Livre enquanto plataforma por, entre aspas, permitir que fossem vendidos ali dados pessoais. Mas não é essa a realidade deste processo. E o ponto que eu quero trazer aqui é exatamente esse. Muitas vezes, e é esse o ponto que me importa mencionar, você consegue obter informações de entidades sem a necessidade de que aquela entidade figure no polo passivo formalmente da demanda. Então, basicamente é isso. E aí, então, vamos finalmente ao conteúdo da fundamentação. Aí, a sentença, ela diz mais ou menos o seguinte, ela começa falando da internet, do mundo da internet, uma coisa meio um pouco filosófica, né? Aí ela vai para o argumento da confiança que deve existir entre os utilizadores da internet. Uma grande parte da sentença está colocada na parte da confiança, na utilização da internet, e agora ele começa, o juiz, a construir a sua linha argumentativa nos andares de cima, vamos dizer. Ele criou a base, que era a confiança na internet, para ele colocar os tijolos da casa. Primeiro tijolo da casa, o juiz coloca aqui que, em razão dessa questão específica da confiança, que o legislador infraconstitucional, ou seja, todo o conteúdo que não deriva da Constituição, que veio por lei ordinária mesmo, decidiu editar disposições de ordem legal, né? Logicamente. E aí ele menciona, justamente em primeiro lugar, o próprio Marco Civil da Internet, porque o Marco Civil da Internet, como eu coloquei para vocês, ele traz na sua parte, vamos dizer assim, principiológica, ele traz a própria proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais, tá lá, vocês que não repararam, mas isso tá lá já no Marco Civil da Internet. Sabe como você faz para achar? Dá um Ctrl F, você vai chegar lá, vocês vão achar, coloca lá proteção dos dados pessoais, vocês vão achar lá no texto do Marco Civil da Internet. Muito bem. E aí ele menciona na sequência a LGPD, né? E aí ele faz uma grande, vamos dizer assim, digressão de uma série de conceitos, de princípios da LGPD. Por exemplo,
ele descreve o que é o tratamento, ele descreve, ele menciona, né, do rol taxativo do artigo 7º, que são os requisitos, né, entendidas, bases legais. Então, ele na verdade, ele transcreve, né, consentimento, obrigação legal. Então, ele vai... A sentença tem 16 páginas, ele gasta várias páginas para transcrever textos dispositivos legais da LGPD. Depois ele fala da questão do compartilhamento, mais um tanto aqui que ele vai transcrevendo. Depois ele vai, são muitas páginas de transcrição do texto da LGPD, né? Aí nós chegamos aqui numa parte interessante, né? A gente já está aqui na página 10 e a sentença tem 16. Então ele percorreu várias páginas falando da LGPD. E daí? E daí que a LGPD não estava em vigor quando houve a propositura da ação. Então, tecnicamente, a meu ver, não está muito certo. Porque, na verdade, aquele cara aí, o réu, Sidney, a lei para ele não existia ainda, porque a lei não estava no ordenamento jurídico. Então, na minha opinião, tecnicamente não é adequado você ficar agora resolvendo ensinar a LGPD com relação ao fato anterior à vigência da lei. Volto a dizer, por uma questão do quê? De segurança jurídica, porque então se fosse assim não precisava ter lei nunca, essa lei podia entrar em vigor daqui a 1000 anos e todo mundo ia continuar, vamos supor que se acontecesse uma catástrofe, os ETs invadissem a face da terra, fala, não, agora a lei vai entrar em vigor daqui a 10 anos, e aí você continua usando a LGPD como se ela nem tivesse entrado em vigor ainda. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. E aí vem o que eu considero desnecessário, para não ofender o meu colega, o que eu considero desnecessário. Ele diz o seguinte, nesse particular, nada obstante a alegação de que a novel legislação não retroage, e existe ampla discussão quanto a isso, ele coloca assim, nem faz sentido a primeira parte com a segunda. Aí ele usa um gancho para dizer o seguinte, eu vou dizer qual que é o gancho. O artigo que é o que eu vou dizer já, da LGPD, trata da necessidade de adequação de suas disposições, o que revela que ela, LGPD, tem sim, tô lendo como tá, tem sim o condão de produzir efeitos às situações constituídas antes de seu advento. E além disso, o próprio requerido afirmou na contestação que teria tentado adequar o anúncio à nova legislação, que não estava em vigor. E qual foi o artigo mágico que o juiz invocou para dizer que tem sim o condão de produzir efeitos às situações constituídas antes do seu advento, do advento da lei? Qual foi o botão, a pílula mágica que o juiz utilizou para invocar isso? Um artigo, um único artigo na lei e que não tem nenhuma relação com o tema, o artigo 63 da LGPD. Ele leu no artigo 63 um elemento autorizador da retroatividade da legislação. E eu, francamente, eu estava sentada, mas eu poderia ter caído. Porque eu conheço a lei, né? Eu já saquei na hora qual era a besteira que tinha rolado. Eu vou ler o artigo 63, se vocês não tiverem com ele aí. O capítulo 10 da LGPD trata das disposições finais e transitórias. Então, quando você tá... Agora vamos aos finalmente. Lá, aquelas regrinhas finais. Beleza. Então, tem lá coisas variadas. E aí, lá no 63... Por exemplo, tem lá a autoridade, o INEP,
editarão regulamentos específicos. Disposições finais, gente. Disposições finais, né? Quando você já está lá para os fins. 63. A autoridade nacional, eu vou ler, porque é bem curtinho, mas para você, eu vou ler 2 vezes, para vocês prestarem atenção. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor da lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Ponto. O que é isso? Isso significa o seguinte: vocês já ouviram falar de base legada, ou seja, aqueles dados que existiam já antes da lei entrar em vigor, né? Os dados coletados antes, né? Que fica, sempre tem aquela discussão, se aplica a lei, não aplica, não sei o que, bom, aplica, né? Tanto aplica que esse artigo 63, ele fala o quê? Ele diz que a autoridade estabelecerá normas, ou seja, de como adequar esses dados, essas bases legadas antigas. Porque o que está escrito? Bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor da lei. Quando ele leu até a data de entrada em vigor da lei, ele entendeu que a autoridade ia mandar cumprir a lei e regulamentar as bases de dados antes da entrada na lei. Gente, pelo amor de Deus. O que está escrito é que a regulamentação das bases que foram constituídas até a data da entrada da lei. Isso vai ser feito, sabe lá Deus quando. É uma possibilidade de regulamentação da ANPD. Para facilitar, já que é um volume muitas vezes muito grande. Então era um critério aí de progressividade, de adequação dessas bases constituídas até a data da vigência da lei. É isso. Ele entendeu que a autoridade, até a data da vigência da lei, iria regulamentar isso, ou seja, como se tivesse autoridade para regulamentar uma coisa antes da vigência da lei, ou seja, como se ela tivesse se antecipando à própria vigência da lei. Eu fiquei, como diria a molecada, de cara. Eu falei, meu Deus do céu, não tô acreditando. E aí ele prossegue dizendo o seguinte, que então, isso prova a possibilidade de retroatividade, porque a autoridade, ela teria normatizado as bases legadas antes da entrada na lei. É isso que o juiz falou. E é claro que não é isso que está escrito. O que está escrito é que ela regulamentará as bases constituídas antes da vigência da lei. Não é que ela regulamentará antes da vigência da lei, mas nem tinha autoridade antes da vigência da lei. E ele sabe disso porque a sentença é desse mês. E se ele tivesse acompanhado, se ele fosse meu aluno, ele saberia que a autoridade só começou a ser constituída depois da vigência da lei. Então, ele quis dizer que a lei dizia que a autoridade já podia regulamentar antes da vigência da lei. Jesus Cristo amado, Santo Antônio de Pádua. O que está escrito é que ele regulamentará as bases constituídas antes da vigência da lei. É isso. E aí ele fala também, por fim, nessa construção, ele fala do julgamento da medida provisória 954, que era o que, basicamente? Quando houve aquela questão do compartilhamento de dados, que foi julgado ano passado pelo Supremo, em que o Supremo reconheceu o direito fundamental à proteção de dados, né? Que foi uma coisa um pouco controvertida, na minha opinião, porque se o Supremo reconhece o direito constitucional à proteção de dados, tal como ele fez naquele emblemático julgamento, que a gente já voltou lá para trás, então nem precisa da tal da PEC 17. Ué, para quê? Para que eu quero a PEC 17 para colocar o direito fundamental à proteção de dados, se o Supremo já falou que existe? Então eu achei que aquilo em parte mais complicou do que ajudou. Aliás, eu gravei um podcast com o Renatinho Leite Monteiro e o Bruno Bione, né, desse mesmo podcast aí. Eu falei, e aí, vocês não acharam isso aí meio ruim? Até rolou esse papo. Por quê? Meu, se o Supremo vem na cara de todo mundo e fala, existe o direito fundamental da proteção de dados, então, das duas uma.
Então, ou nunca vai ser julgada essa PEC, ou essa PEC é desnecessária. Sim, existe o direito reconhecido, o quê? Por uma percepção óbvia da proteção de dados, mas não positivado na Constituição. Não pode estar positivado, porque senão não tinha PEC. Tem lá direito à privacidade. Privacidade é uma coisa, proteção de dados é outra. É óbvio, quem estuda comigo sabe muito bem a diferença disso. Eu falo na primeira aula dos meus cursos, a diferença entre privacidade e proteção de dados. Sim, a PEC é mega útil, porque ela vai o quê? Acrescentar um tópico lá no artigo 5º da Constituição Federal. E aí, meus queridos, e eu vou ter que encerrar agora em 3 minutos, mas já estamos finalmente chegando aqui à parte final. É isso, a sentença. E aí, com base nessa retroatividade, colocada no artigo 63, e com base no julgamento do Supremo, o juiz, ao final, julgou procedente o pedido para o quê? Qual é o conteúdo da parte dispositiva da sentença? Para que o sujeito se abstenha de disponibilizar de forma gratuita ou onerosa dados pessoais de brasileiros, sejam eles de forma física ou digital, sob pena de incidência da multa de R$5.000 para cada operação de disponibilização, né? Tá escrito operação, mas é operação de disponibilização. O cara foi multado? Não, gente, ele não foi multado. Ele recebeu uma ordem de abstenção de não poder disponibilizar os dados pessoais, nem de maneira onerosa, nem de maneira gratuita, nem de maneira física, nem de maneira digital. Se ele cumprir direitinho, ele não vai pagar nada. Se ele descumprir, na mesma lógica daquele início lá da live, quem perdeu assiste lá desde o começo, se eu deixar, conseguir, não sei se vou conseguir deixar gravado, eu vou tentar. Que é uma multa apenas para garantir a efetividade da decisão judicial. Muito bem. Viviane, como você teria julgado essa ação? Então, já que você entende que a LGPD não é retroativa, evidentemente que eu entendo isso, eu teria julgado de uma maneira muito similar, na perspectiva de invocar o Marco Civil da Internet. Eu invocaria também a decisão do Supremo, embora não concorde totalmente com ela, mas está lá, é uma realidade. Mas eu invocaria algo que ele não invocou. O Código de Defesa do Consumidor, que, como vocês podem observar, acima de tudo, aqui há uma relação de consumo, na perspectiva de que você está tratando basicamente de uma comercialização de produtos que atingem terceiros, né? No caso, que atingem terceiros, e que no fundo, gente, o Código de Defesa do Consumidor era a matriz, era a faísquinha inicial da própria ação, que está fundamentada no Código de Defesa do Consumidor, ação civil pública para defesa de interesses individuais homogêneos, competência definida do Ministério Público do Distrito Federal e Território, lá no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Teria sido assim, muito simples, sem a necessidade de você utilizar um artigo que não tem nada a ver com o tema, que era de bases legadas, para justificar uma retroatividade que ninguém acredita que existe. Tá bom, meus queridos? É isso, eu preciso desligar agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentáriozinhos aqui embaixo. Eu vou fazer de tudo, prometo para vocês, para salvar quem perdeu. Se vocês gostaram, deixem um comentário, por favor, e me sigam também lá no perfil da Next Law. Gente, se vocês não me seguirem e não falarem nada, eu nem sei se eu tô falando com as paredes aqui, porque eu não tô nem vendo quantas pessoas estão aqui. É importante vocês me darem esse feedback. Tá bom, meus queridos? E nos vemos qualquer hora. Beijos. Tchau, tchau.